É isso aí, vamos lá, um pouquinho sobre integrais. Vocês devem lembrar que quando nós falamos das derivadas, nós temos uma modificação da função. Essa modificação nós temos umas regras para seguir, aquelas tabelas de derivação, né? E essas modificações da função, ela nos dizem respeito à variação instantânea. Então, o que quer dizer isso aqui? Nós estamos descobrindo o que está acontecendo na função naquele exato instante. Vamos supor se eu tenho a função x ao cubo menos 2x e eu quero realizar a derivação dela. Eu utilizo a regra correspondente a ela, que é a regra do tombo. Então, eu tombo o expoente, tiro uma unidade aqui, então fica, ao invés de 3, 2. E aqui é 2x, só sobra o 2 na hora que eu termino de derivar. Porque x elevado a 1, quando eu tombo o 1, ele fica 1 vezes x elevado a 0. E x elevado a 0 é 1, então sobra só o número, tá? No caso, aqui se fosse, por exemplo, 3... No caso lá em cima mesmo. Vamos pegar o caso que está lá em cima. Meu delete não está funcionando hoje, hein? Sério? Foi. O 2x é a mesma coisa que 2 vezes x elevado a 1. E quando eu vou realizar a derivada do 2x, o número fica do lado de fora esperando. E vou tombar o expoente. Essa multiplicação dá 2. Quer dizer, no fim das contas, sobra só o número, regrinha de derivação. Isso aqui vocês já estão sabendo, né? Então, no fim das contas, eu peguei e derivei a função. Isso aqui é a derivada global. Qualquer instante da função que eu quiser, eu consigo descobrir como que a função está se comportando. Vamos, por exemplo, no x igual a 2. Eu pego a derivada, no lugar do x eu vou colocar 2. E eu tenho 3 vezes 2 ao quadrado menos 2. Eu tenho aqui um valor, 4, 3 vezes 4, 12, menos 2, dá 10. O número 10 diz respeito ao comportamento da função naquele local. Esse comportamento, se é positivo, eu tenho um comportamento crescente. Ah, quão crescente? Então você vai lá na sua calculadora. Vou pegar a calculadora aqui, tá um pouco... Beleza, vai lá na calculadora. Você coloca a calculadora aqui em graus, angle unit, degree. E vai colocar aqui, ó, shift tangente, o valor que a gente descobriu, 84. O arco tangente daquele valor que a gente acabou de descobrir, 84 graus aproximadamente. Dá para melhorar esse número aí, né? 84,28, tá, beleza. Aproximadamente. 84 graus para uma reta é algo assim bem de pé. Então, nesse gráfico aqui,
não sei o que acontece no gráfico inteiro. No caso de polinômio até dá para saber, mas aqui, no nosso x igual a 2, eu calculo, faço o cruzamento do x com f de x. Volto lá na função original. 2 ao cubo menos 2 vezes 2. Aqui fica 2 ao cubo 8 menos 4, 4. Então aqui eu faço o cruzamento do 2 com o 4, acho o ponto. E nesse ponto nós descobrimos que ele tem uma derivada 10, que corresponde a 84 graus. Então essa função está aqui desse jeito, se eu fizer um zoom naquele gráfico. Olha aqui. Aqui está o gráfico. No x igual a 2, pode ver que deu 4. E o nosso gráfico, num mega zoom, observa que da esquerda para a direita o comportamento é crescente. E aqui é o 84 graus, o que nós fizemos, o esboço, é exatamente esse pontinho aqui. Vou colocar aqui, ó, o ponto no gráfico. Basicamente o que nós fizemos ali foi um esboço do que como que está o gráfico naquele exato ponto. Dá para fazer gráfico inteiro se for polinômio, se for alguns outros tipos de gráfico com bastante esforço a gente consegue algumas outras informações também. Mas no fim das contas a gente precisa pontualmente descobrir o que está acontecendo na nossa função, nós conseguimos isso aí com a derivada. E dependendo do que sua função quer dizer, se for um problema de custo, você quer saber se o custo está crescendo, se o custo está diminuindo, se está num ponto de equilíbrio, etc. Você usa as derivadas para isso. Mas a derivada não resolve todos os problemas. E na matemática, tudo que nós sabemos fazer, nós temos que aprender a desfazer. Então as integrais vai ser esse... O teclado não está funcionando. Agora vai. Nós temos que desfazer as derivadas. Lá atrás nós descobrimos que o inverso de multiplicar por 2, vamos supor que eu comece com o número 4 e eu multipliquei ele por 2. Se eu dividir esse 4 por 2, eu obtenho o mesmo 4. Então, o que eu fiz? Uma multiplicação. O que eu fiz para desfazer a multiplicação? Eu utilizei a divisão. Na matemática, a gente está sempre fazendo isso. O que a gente faz, a gente aprende a desfazer. Só não é comunicado para a gente que é isso que nós estamos fazendo, né? Da mesma forma, a soma, o contrário é a subtração. Então, desfazer uma soma é subtrair pelo mesmo valor. Se eu estou no 4, se eu subtrair 3 e somar 3, eu fiz uma subtração, eu desfiz a subtração utilizando a soma. Se eu pegar um valor, o 2, eu jogar ele ao quadrado e depois tirar a raiz quadrada, eu voltei no mesmo valor. Claro que a raiz quadrada e a potência, nós temos que ter uma noção de que isso aqui precisa ser positivo para valer essa regra que eu acabei de dizer, tá? Mas saibam que uma coisa é o contrário da outra. Nós temos o logaritmo, que o contrário do logaritmo vai ser a exponencial. E aí nós pegamos e conseguimos inverter o b com o expoente log a, o resultado é a. Então nós conseguimos reverter as coisas. Eu consigo recuperar esse valor aqui utilizando a inversa do logaritmo, que é a exponencial. Eu pego a base e utilizo ela como a base e o log inteiro vira o expoente. Então, o tempo todo na matemática, mesmo que a gente vá avançando no conhecimento, às vezes a gente foca em uma das partes,
mas é muito importante que a gente aprenda a desfazer. O contrário é extremamente importante na matemática, né? E as integrais é exatamente isso daí. Olha aqui em cima os slides, né? O que tem a 2x e a x ao quadrado em comum, né? Observa uma coisa. A x ao quadrado, se eu faço a derivada dela, o resultado tomba 2x. Então, se eu parto de uma coisa que eu chamo de derivada, eu consigo recuperar o que vem antes de ser derivado, que nós vamos chamar de primitivo ou primitiva. Por que eu não vou chamar logo de integral? Por que eu vou ter dois nomes para coisas parecidas? Por que eu vou chamar de primitiva o que vem antes da derivada? Né? O próprio nome já dá uma dica aí, primitiva, veio antes. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho várias primitivas para a mesma derivada. Observe, a minha derivada 2x. O que eu derivo para dar 2x? Pode ser x ao quadrado mais 5. Eu tombo o expoente da 2x e derivada de número dá 0. Eu posso derivar x ao quadrado mais 8. Vai dar 2x, porque derivada de número vai dar 0. Posso derivar x ao quadrado menos 5. O resultado vai dar 2x. Por quê? Derivada de número vai dar 0. Então, aqui vai zerar essas partes numéricas aqui. Então, por que eu chamo o que vem antes da derivada de primitiva? Porque eu tenho várias possibilidades. E a integral é um valor único, tá? A integral é um valor... Desculpa, a integral é um valor que engloba todas as possibilidades das primitivas, né? Não é um valor único. Vamos pensar que a integral é o conjunto das primitivas de todas as primitivas de uma derivada. Conceito um pouquinho como diz, um pouquinho abstrato, mas nós vamos chegar lá. Ao invés de eu colocar o símbolo que nós usamos para integral, é esse, ó. Qual que é a integral de 2x? Símbolos para integral. Eu preciso disso e disso. Isso é qual variável que nós estamos integrando. No cálculo 2 isso vai fazer mais sentido. E esse símbolo é o símbolo de integral. Aqui dentro da integral habita uma derivada. Toda integral vai ser composto de uma primitiva, a primitiva mais simples, vai. O 2x ele veio de quem? Ele veio do x². Mais um valor czinho. Czinho pertence aos números reais. Só isso, tá? Eu adiciono um número e aí virou integral. Esse número, qual que é? Pode ser qualquer um.
Basicamente, escrevendo desse jeito, eu englobo todas as primitivas possíveis. E é isso que é integral, tá? Nada mais, nada menos que o contrário da derivada. Nós aprendemos a fazer alguma coisa, nós aprendemos a desfazer também. E o desfazer aqui, nós vamos ter que tomar um pouco cuidado com as tabelas, né? Vamos ter que tomar um pouco de cuidado com as tabelas de derivação, porque muda um pouquinho. Vamos pensar, se o seno, quando deriva, vira cosseno, qual seria a primitiva do cosseno? Seno. No caso, a integral seria a primitiva mais um valorzinho constante. Cosseno, quando deriva, dá menos seno. Então, qual seria a integral do seno? Faltou um x aqui. A integral do seno é menos cosseno. Aí você vai me perguntar, mas peraí, quando eu derivava seno não dava cosseno? Mas aí que tem um ajuste para você fazer. Como que eu pego o seno, faço a primitiva dele? Eu sei que cosseno vira menos seno quando deriva. E menos seno, quando eu primitivo, ele vira o cosseno. Agora, e o seno positivo? Você pode fazer um ajustezinho assim. Deixa eu só... Menos e menos dá mais. Esse menos eu deixei propositalmente fora da derivada, da integral. Esse menos ficou dentro da integral. Menos seno vira cosseno. E esse menos aqui que eu tinha deixado fora vem pra cá. Beleza? Eu consigo fazer uns ajustes matemáticos para conseguir realizar a integral. Não esquecendo que eu tenho sempre que colocar mais um Czinho assim para fazer a integral que a gente chama de a integral indefinida. Indefinida é... Por que indefinida? Porque eu não defini em qual primitiva que eu estou trabalhando. Pode ser qualquer uma, por isso que eu coloco o Czinho. Para começar, principalmente, eu quero que vocês, junto comigo, né, vão pausando o vídeo. Nós vamos fazer as primitivas de todas essas funções polinomiais, já realizando a integral depois. Qual que é a primitiva de qualquer coisa polinomial? Polinômio a gente deriva por regra do tombo, né? Se eu tenho x ao quadrado e eu derivo, eu tenho 2x. Beleza. E se eu quiser saber a primitiva do 2x, é x ao quadrado. Nós vamos trabalhar a primitiva da seguinte forma. Se eu tenho a minha função f de x é igual a 2x, a minha primitiva, eu vou colocar f maiúsculo x é igual a x ao quadrado. Então, a primitiva eu vou colocar maiúsculo. Certo. Então, vamos lá. Eu quero a primitiva do 2x da x ao quadrado. Mas e se eu quiser uma função mais simplona? O próprio x, qual que é a primitiva dele? Todos os polinômios, quando eu derivo,
o grau abaixa. De 2 no expoente vira 1. Quando eu primitivo, o grau aumenta. Quando eu integro, o grau aumenta. Então aqui era x1, eu sei que do lado de lá vai ser x², com certeza. Mas, se eu derivar x², eu tenho 2x. O que eu faço para ajustar isso? Eu divido por 2 os dois lados. Então, eu vou ter que a nossa primitiva é x² sobre 2. Então, nós vamos sempre fazer esse tipo de coisa. Nós podemos fazer esse raciocínio que eu acabei de falar para vocês, de ajuste, eu faço o ajuste ali na hora. Ou você simplesmente decora. Como que eu vou decorar? Se eu tenho a minha f igual a x², a minha primitiva é x³ sobre 3. O expoente repete em cima, repete embaixo. Se eu tenho a minha f x², a minha primitiva ela vai aumentar o grau, então é x² sobre 4. Se eu tenho a minha f 2x², vale as mesmas regras de derivada aqui, tá? Esse 2 estava multiplicando, então ele vai estar multiplicando a nossa primitiva lá na frente também. E o x² como primitiva, x³ sobre 3. Faz a integral, vira x³ sobre 3. A próxima. Eu tenho a minha f 2x². Pulei aí, né? Aqui é a B. Pulei a C também. Aqui é a D. Aqui é a F. 2x². Primitiva. Esse 2 fica de lado. x², primitiva é x² sobre 4. É o inverso do tombo, né, gente? Se o tombo diminui o grau, o antitombo, que é o desfazer o tombo, que é a primitivação, que é a integral, eu aumento o grau. De 3 vira 4 e eu coloco em cima e embaixo assim, para ajustar para esse problema aqui, como nós vimos um pouquinho atrás, tá? Se eu tenho a primitiva, a integral fica fácil. Qual que é a integral de x² dx? Eu pego a primitiva, coloco mais um valorzinho constante. Qual que é a integral de x³ dx? Você vai pegar o x² sobre 4, que é a primitiva, coloca mais um valorzinho indeterminado por enquanto, que chama constante. No D aqui, ó, integral de 2x², ele vai ser a mesma coisa que 2x³ sobre 3 mais uma constante. No F, a integral de 2x² é 2x² sobre 4 mais um valorzinho constante C. E nós continuamos esse raciocínio com todos esses da lista. Eu pulei o C, então eu vou fazer ele aqui agora. O C, a nossa F, é x². Então a nossa primitiva, x² sobre 5.
Vou pausar para copiar todos os exercícios aqui. Vamos lá. Aí, 3x². Deixo 3 de lado, x², primitiva, x³ sobre 3. AG, 4x³. 3 feio? Deixo 4 de lado, x³ primitiva, x² sobre 4. O H, x² mais 2x. Mais 2. A primitiva vai ser por duas etapas. x² vira x³ sobre 3. O 2 eu deixo de lado. E número sozinho ganha 1x. Aí, x mais 5. O x com o expoente 1 vira x² sobre 2. E o 5 é um número sozinho, ele ganha o x. J, x² mais 2x. x² vira x³ sobre 3. E o 2x, deixo o 2 de lado, o x vira x² sobre 2. Dá até para simplificar aqui, né? Mas eu não vou mexer com isso agora, não. Simplificações são aritmética, álgebra básica, deixa para lá. O K, 2x mais 5. Deixa o 2 de lado. X, qual que é a primitiva? x² sobre 2. E o 5 é número sozinho, ganha o x. Ganha a letra, né, que nós estamos usando. O último aqui dessa listinha, x³ mais 2x mais 3x. Esse 2x é quadrado. x³ vira x² sobre 4. O 2 fica de lado. x² vira x³ sobre 3. O 3 fica de lado. Mais 3 fica de lado. O x vira x² sobre 2. Tenho todas as primitivas aqui em frente, né? Nós vamos agora conseguir realizar a integração. Qual que é a integral do x²? dx. É só usar a primitiva mais básica e colocar um czinho aqui. Qual que é a integral do x³ do 3x² dx? É 3x³ sobre 3 mais um valorzinho c, uma constante, número real. Pode ser, por exemplo, mais 3, vamos supor, né? Por enquanto está indeterminado, porque a integral ela é assim mesmo. Ela é indeterminada nesse momento. Aqui, nós vamos fazer a integral de 4x³ dx. E o resultado vai ser 4x² sobre 4 mais um valor czinho. Vou resolver daqui até aqui embaixo. Como já temos as primitivas, né? Só copiar as primitivas. Colocar mais um czinho porque é indeterminado a nossa integral. Esse que tá dando um pouco de trabalho, né? E aí nós conseguimos realizar as integrações disso daqui tudo, né? Dessa lista do A até o L. Tem mais um pouquinho aqui para frente, né? Polinômios é a coisa mais fácil do mundo. Assim como a regra do tombo era bem fácil lá atrás, aqui também vai ser. O que vai ser mais difícil aqui são quando os expoentes são negativos,
mas isso deixa para um outro momento. Nesse momento, nós temos que fazer essas integrações todas aqui. Copiar essas funções, vou fazer o seguinte, eu vou aumentar isso aqui um pouco, já vou escrever diretamente aqui na frente, né? Se eu tenho essa função do m, qual que é a nossa primitiva? O 5 fica de lado, x à quarta ao primitivar, x ao quinta sobre 5. Eu vou parar de falar primitiva, eu vou falar integral agora, tá? Porque vocês entenderam. Aqui qual que é a diferença da primitiva para integral? É um valor numérico indeterminado constante. Então, vou usar... Eles são iguais, basicamente, né? O que muda é um número. Estou somando um número, estou subtraindo um número, mas basicamente a mesma coisa, vou começar a falar integral. Coloco mais 3, qual que é a integral do x quadrado? X ao cubo sobre 3. Qual que é a integral do x? X ao quadrado sobre 2. Sempre um grau acima. Deixo o 7 de lado. Qual que é a integral de x ao cubo? É x à quarta sobre 4. Deixo o mais 3 de lado. Qual que é a integral de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. E o 2 é um número, ele ganha a letra. Na integral sempre ganha. Na derivada que as coisas podem sumir. Na integral nada some. Então, próximo aqui, deixo o 5 de lado. X à quarta vira x ao quinta sobre 5. Deixo o mais 3 de lado. X ao quadrado vira x ao cubo sobre 3. Deixo o mais 5 de lado, ganha a letra. Aqui, deixo o 8 de lado, x ao cubo vira x à quarta sobre 4. Deixo o mais 7 de lado, o x ao quadrado vira x ao cubo sobre 3. Deixo o 5, ganha a letra também. Aqui, deixo o 6 de lado. X à quinta vira x à sexta sobre 6 na integral. Deixo mais 5 de lado. O x à quarta na integral, x à quinta sobre 5. O mais 4 eu deixo de lado. X a cubo vira na integral x à quarta sobre 4. Olha que interessante esse exercício aqui, ó. Daria para simplificar tudo isso aqui e o resultado fica só x à sexta mais x à quinta mais x à quarta. Então, alguns eu vou conseguir fazer essa simplificação, né? Nem todos, mas às vezes isso acontece. Essa simplificação é interessante para os cálculos de vocês, agiliza bastante, né? Não precisa bater tudo isso aqui na calculadora. Ó, o 4 com 8 simplifica, sobra 2. O 3 com 3. 3 com 3, esse 5 com esse 5. 3 com 3, esse 5 com esse 5. Então simplifica bastante os cálculos de vocês se vocês encontrarem essas simplificações aqui no meio do caminho, tá? Vamos fazer a primitiva aqui, a integração. Deixa o 7 de lado, vira x à sétima sobre 7. 5 fica de lado, x ao cubo na integral é x à quarta sobre 4. Deixa esse mais 2 de lado, o x vira x ao quadrado sobre 2. Deixo o x à quinta vira x à sexta sobre 6. Deixo o 4 de lado, mais 4 aqui, fica x ao cubo sobre 3, que é o x ao quadrado na integral. Deixo o mais 3 aqui de lado, na integral x vira x ao quadrado sobre 2. Vou colocar isso aqui na linha de baixo. Deixo o 7 de lado, x ao cubo vira x à quarta sobre 4. Deixo o mais 3 de lado, x ao quadrado vira x ao cubo sobre 3. E o 5 ganha a letra. Deixo o 8 de lado,
x à quarta vira x à quinta sobre 5. Deixo o mais 3 de lado, x ao quadrado vira x ao cubo sobre 3. Deixo o 11 de lado, x à quinta vira x à sexta sobre 6. Deixo o mais 4 de lado, x à quarta vira x à quinta sobre 5. Deixo o mais 5 de lado, ganha a letra, porque ele não tinha. Aqui, último dessa parte, deixo o 25 de lado, x à nona sobre 9. Deixo o mais 3 de lado, x à oitava sobre 8. E o 5 sozinho vira 5x. Vou fazer algumas simplificações aqui para trás, né? Esse 7 simplifica com esse 2 simplifica com esse 6 simplifica com esse 3 simplifica, esse também simplifica. Não simplifica mais nada que eu consiga enxergar aqui nesse momento. Vou começar a fazer as integrais aqui. Agora que nós temos todas as primitivas prontas, basta que eu copie elas aqui, né? A integral da nossa função dx. Então vai ser x à quinta mais x ao cubo mais x ao quadrado sobre 2 mais um valorzinho que eu ainda não sei. Aqui, 7 sobre 4, x à quarta, mais x ao cubo, mais 2x, mais um valorzinho que eu ainda não sei. X à quinta, mais x ao cubo, mais 5x, mais um valorzinho que eu ainda não sei. Lembrando que aqui eu estou pegando da primitiva, tá? Deixa eu fazer um destaque. Pego a primitiva e eu copio aqui. Dois x à quarta mais 7x ao cubo sobre 3 mais 5x mais um valorzinho. X à sexta mais x à quinta mais x à quarta. Faltando mais o valorzinho aqui em cima. E aí está uma parte da lista das primitivas. Consegui fazer primitivas de tudo, consegui fazer integral de tudo, integral indefinida, tá? Quando o nosso símbolo de integral ele está assim, ó, sem nada escrito aqui em cima e aqui embaixo, a gente chama de integral indefinida e fazemos o cálculo dessa forma aqui, ó, para polinômios. Tudo isso aqui são integrais indefinidas que vocês precisam fazer. E ela é indefinida porque, olha só aqui em cima, essa curva azul
essa curva vermelha e essa curva roxa. Todas essas três curvas, olha, a curva azul ela é x ao quadrado mais 3, a curva roxa é x ao quadrado menos 2, a curva azul, desculpa, a curva vermelha é x ao quadrado. Então vermelha é x ao quadrado, azul x ao quadrado mais 3, roxa x ao quadrado menos 2. Todas essas três têm a mesma derivada, que é 2x. Então, para saber qual delas que a partir da derivada que é o 2x, para eu saber com qual das funções que eu vou sair, eu precisaria de um ponto da função, de um ponto do gráfico. Um exercício para você definir com qual das três curvas que nós estamos lidando vai estar escrito dessa forma. Sabendo que a derivada de uma função é f de x igual a 2x, como esse gráfico aqui, e o gráfico da f possui o ponto 1, 4, e o exercício precisa te dar essa informação a mais, tá? Ele precisa te dar um ponto da função. Aí nós com certeza saberemos qual que é a sentença de f, qual que é a fórmula dela, né? Nós vamos calcular isso de qual forma? Nós vamos calcular a integral da nossa f. Nós sabemos que isso é verdadeiro. Por quê? Se isso daqui é a derivada disso daqui, então, para voltar na função original, preciso realizar uma integração. E a integração vai dar 2x ao quadrado sobre 2 mais um valor constante. Esse 2 dá para cancelar com esse e o resultado fica x ao quadrado mais uma constante. Eu sei que a f de x, ainda totalmente não completamente definida, ela é x ao quadrado mais um valor constante. Para descobrir esse valorzinho aqui, nós temos que aplicar o ponto da função. Então, aplicando 1,4 em f, temos... O que é esse 1,4? Esse 1 é referente ao x, esse 4 é referente ao y. O y nós vamos trocar no lugar da f e o x no lugar do x do gráfico. Ficaria assim. E aí eu tenho uma equaçãozinha simples para resolver. Fica 4 é igual a 1 mais c. Qual que é o valor de c? 3. Então, a nossa f é x ao quadrado mais 3, que é o gráfico azul aqui, ó. Para saber qual desses eu precisaria de um ponto. A partir do ponto, eu acabei definindo a função exatamente qual que ela é. Aí nós podemos concluir, né? A sentença é f de x igual a x ao quadrado mais 3. Finalizando o exercício aqui. Então, basicamente é assim que nós olhamos a integral. Pode ser qualquer uma dessas curvas aqui, como que eu descubro? Preciso de um ponto do gráfico. Vou disponibilizar os slides que tem muitas informações. E esses slides aqui, você observa que ele tem algumas integrais, né? Inclusive, as integrais podem ser de outras funções além das polinomiais, né? E aí, tudo depende de uma série de fatores, né?
Você precisa conhecer muito bem as derivadas para depois conhecer as integrais. Existe também uma tabela de reconhecimento de integrais, né? Que você pega uma grande variedade de derivadas e associa às suas primitivas. Aqui é como é a integral, né? Nós temos o símbolo da integração, que você marca para o início de uma integração. Essa parte que chama integrando é a derivada de alguém. Aqui nós temos o diferencial, que é que diz a variável de integração, no caso aqui é o x. E a primitiva geral, que é a primitiva mais simples, mais um valorzinho constante. Quer dizer, está indefinido por enquanto. Nós precisamos de um ponto para conseguir definir esse valor. A integral em si, ela é muito importante para a gente, por exemplo, calcular áreas e volumes. Vou mostrar para vocês aqui, vocês copiam, sigam comigo a parte aí de como que faz gráfico, né? Se eu tenho uma área comum, é fácil, né? Uma área de um triângulo, uma área de um quadrado, vocês já sabem fazer isso. Mas e se for a área abaixo dessa curva muito maluca aqui, ó? Como que a gente resolve? Uma das formas da gente resolver esse tipo de área é fazendo a integral, só que ela vai ter um começo e um final. Nós chamamos essa integral de integral definida, porque olha só, o símbolo da integral vai ter um começo e um final, de onde começo a integração até onde eu termino a integração. Isso aqui só funciona por causa de um teorema pouco importante no cálculo, imagina. Tem um teorema aí no cálculo que chama o teorema fundamental do cálculo, que eles não tem nem o que dizer, né? Fundamental. Olha só como é o teorema fundamental do cálculo. A integral, né, dessa fx dx iniciando em A e finalizando em B é a mesma coisa que a primitiva em B, que é a primitiva aplicada ao ponto final, menos a primitiva em A, quer dizer, a primitiva aplicada ao ponto inicial. Nossa, isso é tão importante que ele resolve todos os problemas, inclusive aquele Czinho lá, ele é totalmente descartável nessas integrais aí, chamadas de integrais definidas. Se eu pego uma integral, olha lá em cima, 5x dx, já sabemos que a primitiva de 5x é 5 x a x, aqui era 1 expoente, né? X ao quadrado sobre 2. Beleza. Vou aplicar esta primitiva, que é a mais simples de todas, aquele c lá, ele não importa pra gente, né? Tem diversos vídeos aí pela internet explicando o porquê. Na verdade, esse menos aqui, ó, ele vai cancelar aquele czinho, enfim, não importa. Importa que funciona, acreditem. Eu vou aplicar esse 5 sobre x ao quadrado nos valores inicial 1, final 5. Como que eu faço isso? A notação é esse cochetes, né? Tem algumas outras notações, mas eu vou seguir essa. Pode ser essa notação que tá no slide, né? Uma barra reta ao lado, 1, 5 ali. O que significa? Eu vou pegar essa função aqui, vou fazer menos, coloco esse parênteses que é importante, no lugar desse primeiro x, espera aí, no lugar desse primeiro x é o nosso ponto final, no lugar desse x aqui, ó, é o nosso ponto
inicial. Faltando cores aqui, né? Vou colocar verde também. Não, verde claro. E o teorema fundamental do cálculo. Nós chamamos de TFC. É a primitiva aplicada ao ponto final menos a primitiva aplicada ao ponto inicial. E aí o resultado, ó, dá 25 vezes 5, 125, dividido por 2, mais 5 dividido por 2, que é 130 dividido por 2, né, mesmo denominador. Aqui é menos 5, né? Então dá 120 dividido por 2. Resultado 60. Isso daqui é utilizado principalmente para você realizar áreas, né? Desse jeitinho, se eu tenho a função que está relacionado o gráfico, o que está abaixo desse gráfico de 1 até 5 é a nossa área. Vou pegar alguns valores aqui, ó. Olha só. Esse gráfico, né, triângulo, pô, fácil, já sabia fazer base vezes altura dividido por 2, né? Legal para mostrar que funciona. A base aqui é 4, a altura aqui é 12. Então, 4 vezes 12 dividido por 2 é igual a 24. Mas você está falando que dá para fazer isso aqui por questão de integrais, né? A função da hipotenusa aqui é o 3x. Eu quero o gráfico entre essa hipotenusa e o eixo x. O eixo x tá aqui. Porque funciona, tem muita matemática envolvida, tá, gente? Então, peço que vocês confiem. Né? Uma hora eu faço um detalhamento maior nessa questão. Então, essa área é 24. Se eu fizer a integral dessa função, iniciando o ponto x inicia do 0 e termina no 4. Eu pego 3x, a primitiva vai dar 3x² sobre 2. Vou aplicar isso às extremidades utilizando o teorema fundamental do cálculo. 0, 4. O teorema fundamental do cálculo nos diz que eu vou pegar essa primitiva, aplicar o ponto inicial, subtrair, aplicar o ponto, primeiramente aqui é o ponto final, que é o 4. Depois eu vou aplicar o ponto inicial, que é o 0. Eu vou subtrair um do outro. Põe um parênteses aqui que é importante. Pode ser que dê problema se você não colocar esse parênteses, dependendo de como que tá a coisa aqui, tá? 4² é 16. 16 dividido por 2 é 8. 3 vezes 8 é 24. 0² é 0. Dividido por 2 dá 0. Vezes 3 dá 0. Resultado, 24. Por incrível que pareça, eu descobri aqui uma fórmula de calcular a área debaixo de gráfico. Ah, professor, área sim. Pô, é mamãozinho, fácil demais. Nem quero fazer algo desse tipo, né? Porque é tão simples que dispensa as integrais. Não, não dispensa não. Olha esse bichão aqui. Esse tipo de monstro você jamais conseguiria calcular pelos métodos tradicionais. Essa linha preta
ela é essa funçãozinha aqui, ó, x ao cubo menos 6x. Lógico, o gráfico continua para os dois lados, mas eu quero saber entre esse gráfico e o eixo x, qual que é essa área? Então eu vou aplicar a integral dessa função dx. Iniciando, x está aqui no 0. O x termina aqui no 2. Aí eu peço que vocês pausem e tentem, que é super fácil. Se você ainda não entendeu, siga aqui comigo. Ou se você já conseguiu, siga aqui também. Vou fazer as primitivas, né? X ao cubo, x à quarta sobre 4. O 6x fica 6x ao quadrado sobre 2. Vou utilizar o teorema fundamental do cálculo para resolver essa integral definida. Está definida, ponto inicial 0. Está definida, ponto final 2. Isso daqui, vou replicar duas vezes, né? Lembrando que eu já falei para vocês, tem que pôr um menos aqui e um parênteses para que você evite erros. Primeiramente, eu vou substituir o valor final na onde estava o x. Depois eu vou substituir o valor inicial onde estava o x. E aí fica como? Né? Aqui, 0 à quarta sobre 4 dá 0, 6 vezes 0 ao quadrado sobre 2 dá 0. Interessante que sempre que der 0, você não precisa se preocupar com aquele pedacinho, que a integral tem essa propriedade. Então aqui fica 2 à quarta, que é 16, dividido por 4 é 4. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2, vezes 6 é 12. E o resultado deu menos 8. Mas espera aí, professor. Área negativa? Eu vou te explicar o porquê. Porque aqui está abaixo do eixo x. Sempre que uma área está abaixo do eixo x, você precisa inverter o sinal dela. Para aí sim você descobrir o valor positivo dessa área. Você sabe que esse valor aqui, ó, matematicamente representa menos 8. Mas essa área aqui, ó, ela é 8, exatamente 8. Ela é a mesma área, só que está abaixo do eixo x. Então é isso. Não tem segredo para integral. Vamos fazer mais alguns exercícios disso daqui. Vocês fazem o estudo de vocês e é isso aí. Essa área preta. Vou fazer a integral abaixo desse gráfico aqui, ó. Dx. Que minha função é em x. O meu x começa no menos 1, finaliza no 3. E aqui, como que fica? X à quarta sobre 4 mais 1x. O número ganha a letra. Vou aplicar isso aos extremos. Menos 1 até 3. Sabemos que teorema fundamental do cálculo, eu vou pegar a primitiva, aplicar o ponto final, menos, vou pegar a mesma primitiva, aplicar o ponto inicial. Aqui no ponto final, eu vou apagar o x, vou colocar o 3 no lugar. Aqui no ponto inicial, vou apagar a primitiva, vou colocar o menos 1 no lugar. Desculpa, vou apagar o x, né?
No caso, os negativos, é importante que você coloque um parênteses na hora de fazer os cálculos. E aí como fica? 3 a quarta é 81. Então é 81 sobre 4, mais 3, menos. Aqui é menos 1 a quarta dá 1. E aqui mais menos 1, menos 1. Vamos bater esse resultado aqui na calculadora. 81 dividido por 4, mais 3, menos, abre parênteses, 1 dividido por 4, menos 1, fecha parênteses, né? Deixa eu só conferir. 1 quarto menos 1, aqui faltou o 81, não sei por que não apareceu, mas tá aí, 81 dividido por 4 mais 3, resultado ali disso aqui tudo foi 24, né? Estamos falando, o resultado aqui, o eixo X está em centímetros, então centímetros quadrados, porque é a área, né? O eixo X está em metro, então aqui é metros quadrados, porque está em metro. Vamos supor que está em metro, vai. X metros, então aqui metros quadrados, que é a área assim que nós fazemos. O próximo aqui, nós queremos saber abaixo dessa área, a área abaixo desse gráfico aqui. Então a integral de x ao quadrado mais 2dx. Quais as extremidades? É 1, começa no 1, finaliza no 4. Faça a primitiva x ao cubo sobre 3 mais 2x. Vou aplicar aos extremos. E os extremos aqui são 1 e 4. Se eu já primitivei, agora é só continha. Vou pegar a nossa primitiva aqui. Vou aplicar ao final menos inicial. Façam esse menos e esse parênteses aqui, para não ter erro. E aqui, ó, esse e esse eu vou apagar e vai dar lugar ao valor final. Esse, só o x, né? E esse x vai sumir, vai dar lugar ao valor inicial, que é o 1. E aí, no caso, se você fez isso daqui, o resultado está pronto, né? Vamos supor que sua prova é de calculadora. Então você bate lá os valores. 4 elevado a 3 sobre 3 mais 2 vezes 4 menos a parênteses 1 elevado a 3 dividido por 3 menos 2 vezes 1, fecha parênteses, igual 31. Se aqui o meu x é em centímetros, nosso resultado, centímetros quadrados, essa área aqui é 31. 31 centímetros quadrados. Muda levemente o raciocínio quando estamos trabalhando com gráficos que saem, cortam o eixo X e dão a volta. Então eu quero toda essa área vermelha aí. Sabemos que essa área aqui que eu estou rabiscando, estou achurando, essa área aqui vai ser negativa e essa área aqui vai ser positiva. Não posso calcular isso tudo de uma vez. Então eu preciso repartir isso daqui em duas integrais. Vai ser a integral de menos 1 até 0 dessa função. E outra integral da mesma função, só que agora começa no 0 e finaliza no 2. Um detalhe sobre essa integral aqui, ó, é que o resultado dela vai ser negativo, então eu vou pôr um menos aqui na frente, e aí eu tenho isso daqui como a área
vermelha, tá? Quebrei em duas integrais, um pouquinho mais de trabalho, nada demais, dá para fazer na boa. Vamos lá, a primitiva desse negócio aqui, x à quarta sobre 4, menos x ao cubo sobre 3, menos 2x ao quadrado sobre 2. Isso daqui é a primitiva. Vai ser a primitiva para os dois pedacinhos, né? O que vai mudar são as extremidades. Então eu já vou fazer isso daqui, ó. Essa primeira integral, ao utilizar o teorema fundamental do cálculo, eu vou colocar essas extremidades aqui, ó. Nessa outra integral, ao utilizar o teorema fundamental do cálculo, eu vou utilizar essas extremidades aqui. Vamos calcular. Aqui, final menos inicial. Lembra do parênteses. Valor final só o x é o zero. Legal de ser zero é que esse pedaço todo aqui vai virar zero. Facilita um pouquinho meus cálculos, né? Esse aqui. Vou colocar o valor inicial. Por ser negativo, é importante, até essencial, que você coloque parênteses. Senão vai dar uma zebra aí. Vou fazer a outra parte. Tudo de uma vez. Esses dois aqui, ó, são referentes a essa parte. Agora eu vou fazer a outra. Final, inicial, o menos, o parênteses. Agora começa as trocas de valor. Final é 2. Inicial é 0. Sempre que tem o 0, facilita bastante para a gente. A 0 algum pedaço da conta. O que acabamos de fazer foi aquela parte azul. Dá para fazer isso aqui na mão, mas por questão de pressa, consegue fazer tudo na calculadora também.
que sobrou aqui? Menos, abre parênteses, esse parênteses vermelho. Agora abre parênteses, menos 1 elevado a 4 e dividido por 4 menos, abre parênteses, menos 1 elevado a 3 dividido por 3 menos 2 que multiplica, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, elevado a 2 dividido por 2. Essa parte vermelha aqui dá 5 sobre 12. Lá atrás eu bati o parênteses, né? Então vou fechar o último parênteses aqui só para garantir, é isso mesmo. 5 sobre 12 positivo. Vou bater a parte de lá. Menos 2. Vou colocar o parênteses, né? Não podemos esquecer isso aqui, ó. Esse menos aqui, ó, ele tá na frente disso aqui tudo, então eu tinha esquecido esse parênteses aqui. Na hora de calcular, vocês lembrem-se dele. Momento aqui. 2 à quarta. Sobre 4. Menos 2 ao cubo. Sobre 3. Menos 2 vezes 2 ao quadrado. Sobre 2. 8/3. O 3 aqui pode virar 12 se multiplicar por 4. Então fica 5 sobre 12 menos essa integral aqui, ó. Ela deveria dar negativa. Porque não deu. Vou dar um pause aqui, vou dar uma pesquisa. Já peguei. Eu bati esse menos verde aqui no começo da conta. Tá aqui, ó. Eu bati ele, então ficou 8/3, mas aqui eu vou fazer mais, né? Porque deu positivo na calculadora. Isso que dá. Querer avançar pela calculadora, dá pra fazer tudo na mão. É que tá tardão no sábado, meia-noite. É isso aí. Vamos ficar tranquilo. 8 vezes 4 é 32. 32 mais 5, 37 sobre 12. Essa área toda dá 37 sobre 12. Para quem quiser saber o que tem no fundo disso aqui, estou aproximando áreas mais complicadas por áreas de retângulo, fazendo sucessões de retângulos cada vez menores, quer dizer, um limite de retângulos de base cada vez menor, varrer o pedaço que eu preciso. Aí eu consigo a área daquele negócio. A integral pode fazer muito mais, né? Eu posso fazer área entre duas curvas. Olha só, cada área maluca que eu consigo calcular. Olha aqui. Consigo descobrir o comprimento da curva. Você já se perguntou alguma vez qual que é o comprimento daquela estrada? Como que eles medem? Eles têm a curva, eles fazem a integral da curva, da função que se assemelha mais àquela curva. Vamos supor que a estrada é essa azul aqui, ó. Consigo aproximar numa integral específica, que ela é dessa forma aqui, ó. Ela mistura integral e derivada.
Aqui, ó. A integral da raiz de 1 mais a derivada ao quadrado. Você consegue descobrir exatamente o comprimento de qualquer curva de gráfico. Tem uma coisa que chama valor médio, né? É muito importante essa parte do teorema de valor médio, que você consegue descobrir em qual local que está o valor intermediário da função. Não é a mesma coisa do que média, moda, mediana, é um conceito um pouco mais forte, né? Que você consegue descobrir em qual lugar aqui, ó, por exemplo, dessa curva, que eu assemelharia ela à curva de um retângulo, né? Seria um valor intermediário. Tem que ir muito mais a fundo para chegar nesses conceitos aí, né? Volume é uma coisa muito legal que derivada e integral conseguem fazer, né? No caso, a integral, olha só, ela varre uma área, né? É como se eu estivesse somando todas essas linhas aqui e aí virou a área. Mas eu consigo ir além. Eu consigo transformar algo que é 2D em 3D utilizando as integrais e fazer, por exemplo, o volume desse carinha aqui, ó. Esse vaso. É muito doido. Chama sólidos de revolução. Tenho os slides aí para vocês seguirem. Ao invés de você seguir uma linha de um lado a outro da função, você segue um círculo, precisa fazer uma mudança também. E por que rotação, círculos, né? Porque objetos redondos é o único modo de se produzir objetos perfeitamente redondos é por rotação. Se ele tem uma curvatura perfeita é porque foi feito em rotação. É impossível fazer de outra forma. Um processo CNC que não seja por rotação, nada, na máquina, nada. Não for por rotação, você não faz nada redondo, ou arredondado, ou esférico. Olha só isso aqui, ó. Eu consigo saber o volume, por exemplo, dessa taça aqui, ó. Isso chama sólido de revolução. Eu aplico um modificador na integral e aí eu consigo fazer o volume disso aqui. Mas isso fica para uma outra hora. Só uma motivação para vocês. Olha só que dificuldade. O motivador, sabe que a área do círculo é πr², a modificação que você aplica é π, a função ao quadrado. Basicamente, o que você está fazendo no fundo, é isso aqui que eu mostrei nessa animação lá atrás. Ó. É como se você estivesse pegando um círculo e varrendo na área toda. Só serve para alguns tipos, tá? Igual esse, você viu que era uma curva assim, que você pegou e girou ela, né? Se você girou em qualquer local dela, ela é circular. Se eu pegar uma seção transversal, uma faca aqui, ó, pau, cortei aqui. Então eu tenho uma seção circular. Então eu consigo fazer essa modificação, descobrir esse tipo de volume. Tem também os volumes dos copos, né? Que eu utilizo como se fosse aqui eles chamam de washer, né? Que é a arruela em inglês. Então é como se fosse um círculo dentro do outro. O modificador também é tranquilo. Então dá para resolver volumes de coisa circular, volumes de coisa, por exemplo, o cone, outros objetos, né, por rotação. Nós aplicamos modificador. O cálculo ele é muito interessante por causa desse tipo de coisa. Ele não te limita igual as fórmulas antigas. Você pega uma fórmula de quadrado, ela só serve para quadrado e retângulo. Você pega uma fórmula de trapézio, ela só serve para trapézio. E alguns tipos. Bom, enfim, você segue aí o raciocínio, você tem uma fórmula para cada coisa. O cálculo não. É meio que um negócio geral que funciona para tudo. Você às vezes precisa dar um ajuste aqui, um ajuste ali, mas você consegue fazer qualquer coisa. Aqui eu peguei, já passei aqui, ó, 4 exemplos de áreas muito malucas, assim, 100% impossível de você encontrar com exatidão se não fosse aqui pelo cálculo mesmo, né?
Nós temos outros exemplos aqui que eu tenho até separado, que seria interessante quem quiser ir atrás buscar, né? Aqui, ó, eu tenho esse gráfico. Qual que é essa área azul? Esse gráfico, essa parte azul está abaixo do x² mais 1, se inicia no x igual a menos 1, finaliza no x igual a 1. Essa parte azul, ela está abaixo do x² mais 2, ele começa no 0, finaliza no 1. Essa parte aqui azul, ela está abaixo desse gráfico, começa no menos 4, vai até o menos 3. Essa partezinha aqui está abaixo desse gráfico, começa no 4, vai ao 5. Essa parte azul aqui, ela está abaixo desse gráfico, começa no 1, finaliza no 2. Você vê que toda integração, até tá, esse aqui é um exercício que disponibiliza, né? Inicia fazendo a parte da primitiva, né? E aí você aplica pelo teorema fundamental do cálculo as extremidades, está aqui, ó, a resolução. O resultado, nesse caso aqui, é 8/3. Aqui, observa que esse pedaço está abaixo do gráfico. Então, eu tenho que fazer aquela integral negativa, né? Menos a integral, começa no menos 1, finaliza no 1, abaixo desse gráfico. Aí depois eu pego mais uma integral, porque está acima do gráfico. Começa no 1, finaliza no 2, abaixo desse gráfico. Aqui está abaixo do eixo x, então eu faço menos a integral, começa no menos 1, finaliza no 2. Está, entre aspas, abaixo desse gráfico, que é entre o gráfico e o eixo x. Temos esse aqui que começa no 0, vai até o 1, depois do 1 até o 2, são duas integrais, porque está abaixo aqui, está acima aqui. Aqui é a mesma coisa. Duas integrais, do menos 1 até o 1 é uma integral positiva, do menos 1 até o 2, do 1 até o 2 é uma integral positiva. Essa última aqui, do menos 2 até o menos 1, uma integral negativa, do menos 1 até o 0, uma integral positiva, do 0 até o 1, uma integral negativa também. Dá para fazer área desses carinhas todos aqui. Muito interessante, né? Bom, bons estudos a todos e aprendam aí tudo essa parte de área abaixo de gráfico. Dá para ir muito além, mas confio em vocês. Um abraço a todos, tudo de bom.